Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar trazendo uma palavra do Senhor, que o Senhor tem colocado em meu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus 25, capítulo 25, versículo 35, porque diz assim: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então o justo lhe responderei dizendo: Senhor, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E responderam, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá ao que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo. Aqui está a continuação, irmãos, desta palavra, que está em Mateus 26, que é algo que o Senhor tocou em meu coração, que diz assim: olha o que diz aqui: a unção de Jesus na casa de Simão. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão e o leproso, aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Jesus respondendo disse-lhe: Por que afligir esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o sepultamento. Em verdade vos digo, o que quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Por que esta palavra tocou meu coração? Porque aqui o Senhor diz assim: quando a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, irmãos, Jesus Cristo fala assim, que os pobres sempre vai ter. Sempre vai ter um pobre neste mundo. Aonde você vai ter alguém necessitado. Mas a oportunidade de fazer uma obra para Jesus não é sempre. Não é sempre que vai ter essa oportunidade. Por que Jesus nos deixou esta palavra? Para nos ensinar que o dinheiro não tem valor para aquele que quer fazer a obra do Senhor com amor. Aquele que quer fazer a obra do Senhor com gratidão. E aquele que quer fazer a obra do Senhor com o seu entendimento, com o seu coração, né? Com o seu coração em amor a Jesus. Porque aqui diz que muitos diziam: por que não vende e dá aos pobres? Mas esta mulher, ela faz o quê? Ela vem e derrama isso sobre a cabeça de Jesus. Isso é uma demonstração de amor a Jesus, porque ela não se importou com o material, ela não se importou em gastar aquilo que valia como muitos dias de trabalho, né? E tantas pessoas hoje pensam 2 ou 3 vezes antes de fazer algo, pede conselho, e esta mulher, ela não pediu para ninguém. Ela simplesmente, por amor a Jesus, ela foi e fez esta obra. E aqui diz: quando fez a um dos pequeninos irmãos, o fizeste a mim. Então eu te digo hoje, o que você tem de material que o Senhor está requerendo? E talvez você está dizendo assim, que o dinheiro é mais importante do que a obra que você vai fazer com esse teu material para Deus. Talvez você tenha um carro de alto valor,
Talvez você tenha uma moto, uma casa de alto valor, e você diz assim, você não quer desperdiçar. Você pensa que o teu carro você vai desperdiçar para a obra, você vai riscar, você vai estragar, você não quer usar para fazer algo por alguém. E por que esta palavra tocou o meu coração? Porque esta semana passou algo muito maravilhoso, que eu estava passando uma pequena prova e eu estava de a pé. Eu tinha que fazer a obra do Senhor. E eu tinha que ir até um lugar levar a palavra. E eu não tinha como ir. Mas ninguém se ofereceu, né? Mas veio uma pessoa e se ofereceu para mim, para nos ajudar. E essa pessoa não tinha carro, mas tinha uma moto novinha que comprou. E daí aquilo tocou o meu coração e o Senhor me revelou essa palavra da unção da mulher. Porque o pequenino, irmão, quando você faz para Jesus, talvez você está vendo um servo de Deus sofrer e está precisando de algo que você tem, um bem material emprestado ou algo, e você não quer ajudar. Mas talvez seja Jesus precisando de ti, Jesus necessitando do teu favor, de um carro, de uma moto emprestada, e você liga mais com medo de riscar o carro, a moto, e às vezes não quer ajudar. E eu te digo algo, que essa ação que tu fizer vai ser lembrado. Aonde você for, Jesus vai lembrar do que você fez. Talvez você não tenha muito, você é como aquela viúva que só tinha 2 moedas. Você talvez não tenha carro, você tem uma moto. Mas você dá tudo o que você tem para a obra, para ajudar na obra. E aí eu te pergunto, em qual questão você se encontra neste momento com Jesus? Você está se importando com o material? Você diz assim, eu ajudo o pobre, eu levo cesta básica. Mas quando levo a cesta básica para o pobre, e quando eu vejo alguém, eu vejo que alguém precisa de algo para comer, eu ajudo, né? Mas daí quando Jesus precisa de ti, você ajuda Jesus? Você ajuda a levar o evangelho? Você ajuda a pregar a palavra? Porque quando há um pequenino desse, o pequenino, ele não está dizendo ao pobre, ele não está falando a alguém pobre, ele está falando a alguém pequenino. Quando fala de pequenino, fala de porta estreita, está falando de um pregador, de um evangelista, de um pastor, de alguém que leva a palavra. Porque para entrar no céu, nós ficamos pequenos. Lembra de Paulo? Ele se chamava Saulo grande e passou a se chamar Paulo pequeno. Então eu te falo, você está ajudando Paulo? Você tem ajudado? Essa é a palavra que eu vos deixo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.